Olá, bem-vindo a todos. Hoje estou aqui com um convidado super especial no nosso videocast, podcast dos embaixadores da educação, conectando pessoas e gerando conhecimento. Hoje eu trouxe uma pessoa especial e diferente também. Meu amigo jornalista, ilustrador, pós-graduado e colega de sala do mestrado de comunicação. Esse é o senhor Márcio. Márcio, fica à vontade aí para se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Como fez uma breve apresentação, eu sou o Márcio, eu sou jornalista, eu sou ilustrador, mestrando em comunicação audiovisual. Sou jornalista acho que há quase 18 anos. Sou ilustrador desde que eu me entendo por gente. Escrevo algumas coisas, pesquiso bastante, estou à frente também do podcast Salada Cultural, onde eu abordo diversos temas da nossa cultura, seja cinema, TV, quadrinhos, teatro, música, enfim. O que é cultura eu falo, eu gosto de falar. E é isso. O Salada Cultural, acho que é legal a gente frisar aí uma das pessoas, né? Algumas das pessoas que você tem aí o prazer de entrevistar. A última que eu vi mais recente foi da Chiquinha, eu achei maravilhoso e foi até um dos motivos pelo qual eu te convidei para a gente falar um pouco desse assunto que para mim é diferente, é novo, né? Que é a dublagem. Sim. A Sandra Mara, né? A Sandra Mara Azevedo, que foi a primeira dubladora da Chiquinha. O meu podcast, o Salada Cultural, ele está há 4 temporadas nas plataformas de streaming de áudio, né? E nessa última temporada que eu fiz agora, que teve início agora no começo do ano e encerrou faz 2 semanas, eu quis fazer uma experiência transmídia, por assim dizer, né? Porque dublagem é um dos temas do meu é o tema do meu mestrado. E eu estou abordando a dublagem no Brasil e a sua influência em nossa cultura, né? E para a minha pesquisa, eu conversei com alguns dubladores, alguns profissionais da dublagem que fizeram parte da nossa memória afetiva, da nossa vida, do nosso hábito de assistir filmes e séries. Então eu conversei com vários, conversei não só com a Sandra Mara, mas também conversei com o Nelson Machado, que é o dublador do Kiko, conversei com a Raquel Marinho, que agora tá nos holofotes, porque ela é uma das locutoras do Round 6, né? Dentre outros profissionais. E com as minhas entrevistas para o mestrado, como elas foram gravadas, eu queria aproveitar e fazer com que essa 4ª temporada do meu podcast eu apresentasse essas conversas que eu tive com esses profissionais, né? E é rico, e é maravilhoso, assim, você ouvir as histórias deles, você ver o quanto eles são dedicados pelo trabalho de dublagem, né? Como eles respeitam esse trabalho, como eles se dedicam e como isso ajuda a gente a compreender os nossos gostos pelo que a gente vê, pelo que a gente consome. É muito incrível porque você fecha o olho para quem assistiu, né? Principalmente Chaves, que é mais que uma lenda, né? É mais de uma geração, então você escuta a pessoa e realmente você vê. E aí, aproveitando, né, acho que tem até mais assunto aí dentro, mas tem a questão também do guia, né? Do guia ilustrado Escute que você fez. Como é que escreve uma coisa que é para escutar? Desculpa, não. O guia Escute. Sim, o guia Escute, o meu. É curioso. Eu estava com. Foi uma ideia que eu tive em 2015. Eu estava tendo um problema de saúde, então eu fiquei muito tempo parado.
E nisso surgiu a ideia de fazer esse guia Scout, né, esse e-book, em que eu elenquei 50 artistas, 25 nacionais e 25 internacionais, e resolvi fazer uma breve biografia deles e também algumas curiosidades sobre a carreira deles, né? E junto com essa biografia eu também fiz algumas ilustrações desses artistas, né? Então ia desde Luiz Gonzaga a Rolling Stones, né? E tudo tendo essa ideia de fazer pequenas biografias, fatos da carreira deles e um guia do que escutar inicialmente, e depois, se você gostar daquilo que você escutou inicialmente, você partir para outras músicas mais de fã, né, por assim dizer, né, aquelas que são, por assim dizer, desconhecidas da carreira de determinados artistas, né. E surgiu por acaso, como se diz, cabeça vazia, casa do diabo. Então eu resolvi fazer algumas coisas para passar o tempo, e uma dessas foi esse e-book que eu acabei fazendo descompromissadamente, e depois acabou virando um e-book que eu lancei em 2017. Uma enciclopédia da música, praticamente, né? Nacional e internacional. Assim, eu não tenho. Seria pretensão da minha parte. Seria pretensão da minha parte dizer que era uma enciclopédia, mas é mais um guia. Um guia básico, por assim dizer. Um guia básico para você ouvir você conhecer determinados artistas e ouvir por onde você começar a ouvir esses determinados artistas, né? Como seu colega de classe do mestrado, e eu acho que é uma opinião unânime na sala, você é definitivamente uma enciclopédia humana em relação a vários assuntos, né? Toda essa parte de cultura que você comentou, daí também a questão do Salada Cultural, né? Que era legal também você compartilhar para depois o pessoal procurar, que tem assuntos variados e bastante interessantes. E aí acho que a principal pergunta hoje é a questão da sua pesquisa de mestrado, né? Que aborda essa questão da dublagem que a gente comentou. E aí, como um retrato histórico e cultural, como que você está trabalhando? Você acabou de passar na qualificação, né? Que a gente falou essa semana aí. Então deve estar super feliz. E a gente também é ávido, né? Por concluir essa parte aí, porque não tem muito material, né? Pelo menos eu não encontro muito material nessa área. Não tem muito. No campo acadêmico tem bem pouco. No máximo, alguns artigos específicos sobre alguns fatos históricos, assim como, por exemplo, A Branca de Neve, que é o primeiro filme que foi a primeira produção que foi realmente dublada aqui no Brasil. Mas assim, um estudo mais aprofundado eu não encontrei. E foi com base nisso que eu quis fazer essa pesquisa, né? Ela começou pequena e depois, na medida em que eu fui trabalhando e fui encontrando mais informações, ela acabou expandindo de uma forma assim que eu não esperava. Inicialmente, eu queria pegar apenas, por ser uma pesquisa de mestrado, né, uma dissertação, tem aquele curto período em que você precisa fazer a dissertação e você precisa entregar. Não é que nem um doutorado que tem 4 anos, né? O mestrado é só 2, então você tem que ter um foco, né, em que você quer apresentar a sua pesquisa. A minha era focada na década de 80, a influência da dublagem na década de 80, justamente por conta do Chaves, né? Porque eu acredito, e é fato, que o Chaves e o Chapolin se tornou praticamente essa unanimidade no país muito por conta da dublagem, né? Muito por conta desses artistas, não só os dubladores, mas também os tradutores, os que adaptaram, né? Porque tem muita coisa que seria impossível você trazer para o Brasil sem você fazer uma adaptação e que traga para a pessoa que está assistindo um vínculo.
Essa questão da dublagem ela é muito brasileira, né? Em termos gerais, assim, comparando com outros países. Sim, no Brasil tem o fã do dublador, né? Tem o fã do dublador. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele não, as produções todas são dubladas, né? Eles consomem poucas coisas de outro país, né? Na maioria das vezes do Japão, né? Os animes e tal, mas eles não têm essa paixão, essa base de fãs de um dublador, diferente do Brasil. Do Brasil não, o Brasil tem essa base de fãs, né? É uma preferência nacional a dublagem. Não só, e isso é comprovado em pesquisas, né? Em pesquisas de preferência do público, né? Teve uma de 2022 feita pelo site do ingresso.com, que 73% da população dos que consomem filmes no cinema preferem dublado. Né? Então, com base nessa ideia, eu queria focar na década de 80, porque, primeiro, também por conta do Chaves, e também porque foi um período em que teve um maior número de pessoas com televisão em casa. Né? Teve aquela abertura em que as pessoas de diversas classes sociais conseguiam ter uma televisão, um aparelho de televisão em casa, né? Diferente da década de 70, 60, que era o custo era alto, não tinha outros fatores que impossibilitavam a pessoa de ter uma televisão em casa. Então, na década de 80 teve esse aumento, consequentemente teve mais acesso a algumas produções, não só o Chaves, mas também outras produções que seria impossível da pessoa ter acesso, né? E, por exemplo, eu assisti, a primeira vez que eu assisti 2001, Odisseia no Espaço, foi dublado, na televisão. Você vê que isso não é algo comum. Então, a televisão nunca foi uma opção não ser dublado, né? Isso, exatamente. Aberta. Exatamente, por N motivos, né? Que eu também descobri graças à pesquisa. Então, inicialmente, o foco seria a década de 80, mas assim, eu fui encontrando tantas informações, tantos fatos que vêm antes da década de 80 e depois da década de 80 que o meu orientador, o Sérgio Nesteriuk Galo, inclusive um grande abraço para ele, ele perguntou se, para mim, se não seria melhor eu expandir essa pesquisa, eu fazer tipo, uma linha do tempo mostrando a ascensão da dublagem, né? O hábito da dublagem em produções nacionais e com estudo de caso, com questões sociais mesmo, né? Que levava desde o início com a Branca de Neve, um pouco antes, né, com o Cinema Falado, o primeiro filme falado no Brasil, passando pela Branca de Neve e passando por décadas até chegar os dias de hoje, né? Eu quis abraçar essa ideia porque, para mim, tipo, eu ia me sentir muito limitado deixando só na década de 80, tendo um monte de outra informação nas outras décadas, e seguir, e até o momento tá dando certo, tanto que eu fui qualificado agora, na semana passada, o que me deixou muito feliz. Perfeito, parabéns. Tanto que a voz da dublagem que estava no Chaves está no Round 6, né? Então não dava para parar nos anos 80. Exatamente. Exatamente. É impossível. É impossível. Diga. Pode falar. Não, e assim, e é interessante assim que não é uma coisa supérflua, assim, uma coisa que não tem debate, porque nas pesquisas eu vi que tinha muita, inclusive tinha muito, assim, no início, a TV aqui no Brasil começou em 1950. Mas a primeira produção dublada em televisão foi em 1958, por conta de uma necessidade, porque a imagem não era muito boa.
a imagem da televisão não era muito boa. Tipo, quando brinco que precisava colocar bombril, naquela época nem bombril funcionava muitas vezes. Eu já vi até aquelas telas de colocar a cor na frente, rapaz. Como é que você vê falar de bombril? Aí, por conta da imagem ruim, não dava para ler uma legenda. Não dava para ler a legenda. Então, foi uma necessidade que a própria televisão viu que precisava para poder... primeiro, se eles precisavam de uma produção de outro país para cobrir horário, porque eles não tinham programação, que na maioria era programação ao vivo, não tinha como suprir essa necessidade de cumprir horário. Eles precisavam comprar produções de outro país para suprir esse horário. Eles também precisavam dar uma boa experiência para quem estava assistindo. E com a imagem ruim não tinha como botar a legenda lá, mesmo que na década de 50 a televisão era para poucos, né? E também era muito reduzido, né? A tela ela era um pouco abaulada, a tela também era pequena, né? Sim. Não tinha resolução e nem a dimensão que tem hoje a televisão, né? A legenda hoje ela pode ter 10 centímetros de altura que não interfere na imagem, né? Naquela época era metade da tela. Era metade da tela, era impossível. Aí em 1958 você pode ver assim, que a primeira dublagem brasileira foi em 1938 com a Branca de Neve, feita a toque de caixa pela própria a Disney, o Walt Disney pediu para que fosse dublado, então eles usaram atores de rádio atores, músicos para fazer essa dublagem. Não existia a questão de estúdio próprio para dublagem, estúdio especificamente para dublagem. Então de certa forma foi uma forma meio improvisada, por assim dizer, né? Porque eles usaram atores, músicos para fazer essa dublagem. E de 38 até 58 puxou 20 anos que não teve mais isso, não tinha estúdios específicos e tal. Aí, a partir de 58, houve o primeiro estúdio realmente focado em dublagem, que era a Gravação, que ela tinha um acordo com a Columbia Pictures para trazer as produções dela para o Brasil, vender para as emissoras que tinha na época, que eram poucas, eram a Tupi, a Record, se não me engano, a Excelsior, e com isso exibir esses programas aqui no Brasil. A Gravação, que depois virou a IC, e depois virou a BKS, e a BKS está aí até hoje. Não existia nem o mercado, nem um profissional, né? Emergiu naquele momento por uma necessidade mesmo. Não havia mercado, não havia profissionais, a maioria veio do rádio, eram radioatores, quando não, eles não tinham, assim, uma coisa também que eu abordo e que muitos dubladores hoje, não daquela época, mas assim, um pouco depois, eram profissionais que eram diminuídos, né? Porque eles só usavam a voz, eles não eram considerados, eles eram atores, mas não eram considerados atores, sabe? Atores de renome. Então, muitos, quando partiam para a dublagem, eles eram tratados como artistas menores, né? Tanto que eu entrevistei, entre os que eu entrevistei, foi o Carlos Falati. Ele, dentre os trabalhos que ele fez, ele foi o Paul Pfeiffer nos Anos Incríveis e foi o Skitter, do Doug. E ele mesmo falava que ele começou na dublagem por acaso, porque ele não queria ser dublador exatamente por conta disso, por conta dessa fama de ser artistas menores, que ele é um artista do teatro, inclusive fazia radionovelas, mas ele não queria dublagem. E depois que ele entrou no mercado, que ele viu que não era nada disso, aí ele fala que é um preconceito e um preconceito. Talvez por isso que a dublagem não tem, né, essa atenção que seria justa em função de todo o papel que ela exerce, né, da questão cultural, principalmente no Brasil aqui.
dos dubladores no passado passarem meio que despercebidos, né? Literalmente era só, não eram reconhecidos, né? Você falava o nome, mas ninguém nunca Não, se ateve a, tipo, um dublador famoso. O cara que fez o Skitter, eu lembro, mas hoje em dia ninguém mais sabe quem é o Skitter, né? pois é, pois é. Mas tem os novos, né? Porque é uma coisa que não parou naquela época. Tem o Round Six agora e quase tudo que a gente assiste. Pois é, hoje o dublador é visto de uma forma mais bem sucedida, né? Hoje, os que entram para dublagem já sabem que é um trabalho que eles vão ter um grande reconhecimento. Né? Tanto tá aí a CCXP da vida, a Anime Friends, que tem todos esses eventos geeks, que só o fato de você anunciar um determinado dublador já vai encher de gente. Né? E tem os artistas, né? Que são artistas, assim, bem conhecidos visualmente, que também fazem vozes, né? No caso de animações, que é bem Sim, recorrente. sim, e muitos artistas consagrados começaram na dublagem, né? Começaram na dublagem ou entraram na dublagem inicialmente. Fazia a ponte entre trabalhos recorrentes na TV e no cinema com a dublagem, né? Mais conhecido hoje o Selton Mello, mas tem também o Lima Duarte. Inclusive, um dos estudos de caso que eu faço na minha dissertação é sobre o trabalho que ele e os outros dubladores fizeram pro desenho Manda-Chuva, na década de 60. O Lima Duarte dublou o Manda-Chuva. Nossa. Antes de ser ator. Antes. Ele já. Mais ou menos lá, ele era ator, mas ele não era o ator, o Lima Duarte. Ele era o ator. Ele mesmo fala em entrevistas assim, porque ele trabalhava na Tupi. Ele trabalhava na Tupi como diretor, como ator e como diretor. Só que a Tupi atrasava salário. Aí ele falou assim: eu precisava de uma renda extra, então parti para dublagem. Ele disse nesse período. Então ele fez o Manda-Chuva. Os desenhos da Hanna-Barbera, praticamente todos daquele período, ele também fez. Então ele fez o Manda-Chuva, ele fez o Alligator, ele fez o... Não foi o Coelho Ricochete. Eu não lembro qual é o terceiro, assim, mas ele fez vários conhecidos, assim. Agora eu vou ter que assistir tudo de novo para prestar atenção na voz dos caras. Assiste o Manda... E o legal, assim, eu não é fazendo propaganda, mas na Max tem esses desenhos da Hanna-Barbera antigo e todos com a dublagem original, eles não fizeram a redublagem. Então você consegue ouvir a voz desses atores. Né? E as do Selton Mello, que estão aí mais próximos da maior parte das pessoas que podem ouvir a gente aí, as que ele realizou. Conheço algumas, mas também não sabia que ele era tão forte assim, né, nessa área. Ele fez a dublagem do segundo filme do Karate Kid, o Karate Kid 2. Inclusive, eles pegaram alguns trechos dessa dublagem antiga, quando tinha na série Cobra Kai, quando eles faziam aqueles momentos de flashback, eles acabavam aproveitando essas dublagens antigas para colocar em... Inclusive, não só a imagem, mas também a dublagem daquela época. Aí o Selton Mello entrou no Cobra Kai, então. Ele entrou no Cobra Kai, indiretamente, mas entrou. Ele fez
Ele fez diversas animações, ele fez animação, ele fez a segunda dublagem do desenho do Charlie Brown. A primeira, inclusive, é com o Marcelo Gastaldi, que fez o Chaves também. Só que quando a Globo pegou os direitos do Charlie Brown, eles redublaram e o Selton Mello foi o Charlie Brown. E o mais recente, ele já como ator consagrado, foi a nova onda do Imperador, que eu acho que é uma das melhores dublagens que existe, assim, na minha humilde opinião. Eu gosto desse desenho, mas eu sou suspeito porque eu estudo animação desde a graduação. Sempre fui apaixonado. Então, animação 2D, na transição para o 3D. Então, eu sou suspeito. Acabo acompanhando muito mais a dublagem por aí, em função de animações, né? Do que de outros meios. E em relação a essa sua busca na questão da pesquisa, né? Você acredita que a sua formação em jornalismo te projetou para isso? Ou assim, seria possível qualquer coisa? Assim, juntando, né, a facilidade que você tem, né, de escrever com base na sua formação, a questão da comunicação, a questão da ilustração, como que você foi parar na dublagem, assim? Como que você encontrou na dublagem um objeto para o seu mestrado? O jornalismo ajudou bastante nessa questão de pesquisar, de buscar fontes, de saber onde você pode encontrar determinada informação. Não só, né, em pesquisas de arquivo, mas também na entrevista que você vai fazer com os profissionais, né? Você tem que ter um foco muito grande no que você quer saber de determinado entrevistado. Não fazer rodeio, saber como perguntar, né? Pode ser que a resposta dele não seja o que você procurava, mas o que ele respondeu te dá gancho para outras respostas, para outras informações. Eu acho que isso, o jornalismo, o fato de eu ser um jornalista formado, eu acho que isso contribuiu bastante, porque envolve muito questões que você aprende na sala de aula com professores qualificados que te ajudam nisso. Eu acho que isso foi importante. Agora, a dublagem tem um pouco de memória afetiva, tem um pouco o tema dublagem é um pouco de memória afetiva, um pouco de olhar para que o que fez eu gostar da cultura em geral, né? Porque meus primeiros contatos, como citei, meu primeiro contato com algumas produções das quais eu tenho como referência foi graças a produções dubladas que foram apresentadas para mim na TV aberta, né? Que eu não tinha TV por assinatura, eu não tinha agora é papo de velho, até o videocassete demorou para chegar em casa, então algumas produções que hoje eu trago como referências de gostos foram trazidas para mim por produções dubladas. Então, essa pesquisa, além da curiosidade, né, porque você tem que ser curioso para tentar para buscar algumas informações,
é meio que um pedido, é um presente para o Márcio de alguns anos atrás que se interessou por esse meio, por esse mundo louco de dublagem, de artistas e cultura. É um artista acadêmico, né? Porque tem também a questão da ilustração, que em você também é uma característica, além de todo o conhecimento de televisão e de cinema, tem essa questão da ilustração. Tem algum ilustrador, algum artista que te influenciou mais fortemente? Não tem um, tem vários. Não, eu pego sou um pouco muito fã de de cada. Hanna-Barbera e aí, assim, eu vejo algumas atualizações dos desenhos hoje e fico um pouco chocado, porque perde muito do traço original, né? Das características que os desenhos traziam. É aquela vontade de atualizar o público, sabe? Eu acho que perde-se um pouco do passado, mas assim é apresentado para um novo público. O novo público às vezes não pode não gostar daquele tipo de ilustração ou de comédia ou de Ou até como processo de produção mesmo, para fazer mais rápido, né? É um processo de produção mesmo. A própria Hanna-Barbera era um processo de produção muito rápido, assim. Não sei se você sabe Pra como é que época, né? não sei como você, não sei se você sabe como é que eles se tornaram referência em animação, em ilustração, porque era tudo muito barato. Eles não tinham, o William Hanna, o Joseph Barbera, eles trabalhavam para o estúdio da MGM, fazendo Tom e Jerry. E com a ascensão da televisão, com a ascensão da televisão, o Tom e Jerry era exibido no cinema, né? Que hoje a gente chama como venda casada, né? Porque ele era exibido antes dos filmes mesmo, dos filmes longa-metragem. Então você pagava o ingresso, você assistia a animação e você assistia o filme. Aí tinha a ascensão da televisão e os curtas-metragens animados foram extintos do cinema. E com isso, os estúdios fecharam. E com isso, o William Hanna e o Joseph Barbera foram para o olho da rua. E eles perceberam o quanto a televisão, porque naquela época a televisão e cinema eram meio que inimigas, né? Mas eles perceberam que a televisão podia ser um bom cliente para eles. Então eles apresentaram uma ideia, né? A primeira animação que eles fizeram para televisão foi do estúdio Hanna-Barbera, foi o Jambo e Ruivão. Esse eu não assisti. Esse é bem antigo. Eu lembro vagamente dessa animação. Eles criaram uma forma mas como eles não tinham dinheiro e não tinham um estúdio, então eles usaram isso a favor deles. Então o que eles faziam? Eles reciclavam espaços. Se você for reparar as animações, tanto Flintstone, tanto Manda-Chuva, tanto outras animações desse período, entre o final da década de 50 e durante toda a década de 60, você pode ver, por exemplo, nos Flintstones, eles andando com o carro deles. Você pode ver que atrás era a mesma imagem, repetida várias vezes em alta velocidade. Aquilo não é uma característica, aquilo é uma característica que eles fizeram para reduzir custo e acabou se tornando uma qualidade deles, né? Que acabou sendo uma piada, inclusive, nos Simpsons. Os Simpsons faziam muita piada sobre isso, sobre essa economia. Então você pode ver nos Flintstones, você pode reparar que quando eles estão andando de carro, ao redor deles está repetindo a mesma imagem, tipo uma árvore, uma pedra, um céu, uma árvore, uma pedra, um céu, toda hora passando assim repetidas vezes. Quando eles correm, só movimenta da cintura do personagem para baixo, que eles só animaram essa parte e o restante está tudo igual. O desenho fica encaixadinho, né? Com as pernas mexendo. Era um negócio, era a técnica Hanna-Barbera. Então isso aí acabou virando... era uma economia deles, que acabou virando uma
qualidade. Então, eles fizeram isso para economizar e acabaram sendo uma referência na animação. Criando um legado, uma estratégia de produção, né? Sim. Então, óbvio, eles são assim, voltando a essa parte de referências, eles são uma referência para mim, né? O Maurício de Souza com a Turma da Mônica, né? Eu tenho até aqui acho que a câmera não dá para ver, mas eu tenho aqui esse catatal aqui do Horácio, que é só esse catatal aqui do Horácio, que é só todas as histórias do Horácio. Eu não vou julgar porque o meu cachorro chama Bidu e ele é um Schnauzer, então não posso falar nada. Então eu tenho as minhas referências são várias, né? Vão desde, como disse, Maurício de Souza, Hanna-Barbera, Simpsons, a Laerte, o Angeli, até o Zef MacFarlane da Família da Pesada. Então, assim, o legal é você buscar um pouco de cada, né? Daí o salada, né? Eis a salada. Então você pega um pouco de cada e você acaba criando algo seu, mas com várias referências. Então não tem uma só, tem várias. Assim. Tem muitas. O próprio Maurício, né, tem uma evolução, se você acompanhar, né, de traço, de técnica, dos primeiros também, até os personagens, as tirinhas, até o modelo que ficou e que permaneceu, né? Hoje tem outras versões, tem a versão Teen, tem a evolução da evolução, tem estilo mangá, tem aquele Monica Toy, tem vários, mas ele consagrou em um modelo ali, né, que é o que é referência para todos, né? Sim. Até voltando até pelo o que eu estava falando sobre defeito que acabou virando qualidade, no caso da Hanna-Barbera. No caso da Turma da Mônica, foi a questão de alguns personagens não ter sapato, né? Aquele Mônica, pezinho de pão, né? Exatamente, aquele pezinho de pão, assim. Porque o Maurício de Souza falou em entrevista que ele fez, que acabou virando uma característica dos personagens dele, mas é porque ele fazia muito rápido, era só ele. Aí o tempo dele fazer um pé já era o tempo dele fazer uma outra tirinha. Aí por isso que ficou assim, essa característica diferenciada. Né? E tá assim até hoje. E consagrou. Já tive a oportunidade de vê-lo em alguns cursos que eu gravei, que eu fiz, a filha dele também, então não tem como não reconhecer a magnitude do que eles fazem. E aí até dei uma puxada aqui no Selton Mello que eu fiquei curioso. Ele já foi até o Tom Hanks, num filme de 88, Palco de Ilusões. Ah, sim, ele foi, verdade. É ele e a Sally Field, não é? Se não me engano. Exatamente, no mesmo filme. Que ele é um comediante stand-up. É verdade, ele fez. Ele tem muitos exemplos, né? Eu achei. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com você, eu fico feliz, assim, porque você lembra de algumas coisas que eu não lembrava mais. Isso me dá uma alegria de lembrar. E é natural. Eu tenho essa lembrança de fatos, histórias, filmes, séries, assim, de uma forma natural. Acho que é porque eu sou meio... sou totalmente nerd, como pode ver aqui pela minha estante. E eu tenho esse foco, assim, porque eu não quero eu não quero só assistir, eu quero saber como foi feito, eu quero saber quem fez, eu quero saber quando foi feito, sabe? Eu tenho
acho que é hiperfoco, não sei. Que às vezes quando você pega alguma coisa, você quer saber se cara fuxar tudo até conseguir o máximo, sabe? Então eu acabo a parte boa da minha a parte boa é que eu tenho memória a parte é que eu tenho memória boa, ainda bem. Senão eu teria esquecido. Você é Mas tem aquele coisa que eu tipo esqueço. você é aquele tipo de leitor, de telespectador que tá no nível 2, no nível 3 ali, em função das referências, né? Então, para quem não conhece, consegue assistir muitas coisas, mas não se liga nas referências, porque não conhece. No seu caso, como você conhece as referências, então fica um nível mais apurado, né? Mais profissional mesmo de leitura, até de entretenimento, mas com uma certa profundidade. É, pode-se dizer que sim. Conta Não mais sei uma nessa questão de curiosidade nível, pra né? Mas gente. Eu vejo dessa forma. Acho que a maior parte das produções, né, até agora, aprofundando um pouco na parte acadêmica, tem as publicações, as produções novas, elas têm a história, têm o contexto, e aí você consegue assistir e ter o seu entretenimento ali de uma forma transitória. E aí, se você conhece as referências, da onde vem, algumas cenas até se repetem, né? Seja no modelo de paródia ou realmente no modelo de referência, até se repetem e você fala, nossa, isso aqui eu já vi naquele filme. E o que mais me dói é quando eles fazem aquelas otimizações dos filmes e você fala, agora vai vir aquela cena. E aquela cena foi cortada. E isso me incomoda porque não é possível que inventei uma cena. Esse era o mal dos filmes da TV aberta. Muitas vezes eles cortavam algumas coisas para caber no horário, né? Porque não podia atrasar a novela. Então. Exatamente. E fui de dia de futebol, que era de quarta-feira, não sei se ainda. Então. Era terrível. O filme de 2 horas passava em 40 minutos. Pois é, e olhe lá. Às vezes era um resumão. Era um resumão. Era um resumão. Resumão é muita coisa do Silvio Santos, do SBT. Fazia esses resumões de alguns filmes que eles cortavam, ficava só meia hora. Ou quando não, eles dividiam em duas partes, né? Fazia duas pernas. É. Fazia uma para depois do filme, uma para depois do jogo. Tanto que no SBT, eles tinham uma vinheta própria para isso, né? Que às vezes eles colocavam assim, isso foi mais na final da década de 80, começo da década de 90, que o Silvio Santos ele comprava aqueles filmes bem aqueles filmes que, né, renderam uma bilheteria monstra, e ele queria exibir para ganhar um pouquinho de audiência da Globo. Só que assim, ele programava, que não, por exemplo, o Rambo, que o Rambo é um dos temas, inclusive o primeiro tema do primeiro episódio do Salado Cultural, em que ele colocou, o Silvio Santos, ele comprou os direitos para exibir o Rambo 1, e ele ia exibir no final, ele programou para exibir no final assim que acabasse a novela da Globo, que na época era a Vale Tudo, coincidentemente. A primeira versão, né? A primeira versão. Porque ele sabia que o pessoal, que todo o público estava lá assistindo a novela, e depois que acabar a novela, ele podia colocar a programação que ele queria pegar esse público que está, né? Aí o que acontece? A Globo vendo isso, a Globo resolveu comprar Rambo 2. Resolveu exibir no horário do Rambo 1. Só que o Silvio Santos falou, então vamos cancelar, eles vão exibir numa segunda-feira, tudo bem, a gente cancela o Rambo que ia aparecer agora na segunda e passa para a semana seguinte. E foi o que ele fez. Aí na semana seguinte, o que a Globo fez? A Globo passou dois capítulos seguidos, coisa nada comum na Globo, passou dois episódios seguidos do Vale Tudo, para acabar, para atrapalhar a exibição do Rambo. Só que o que o Silvio Santos fez? Descobrindo que ia passar 2 capítulos da novela em sequência, no momento em que ia começar o filme do Rambo às 9h, que na época era às 9h30 da noite, o Silvio Santos deixou durante mais ou menos 40, 50 minutos um slide estático com a cara do Rambo atirando para tudo quanto é canto,
com a trilha de fundo, com a trilha do Rambo de fundo e com a mensagem: não se preocupem, assim que acabar a novela da Globo, começa Rambo. E ficou assim. Por 40 minutos. Por 40 minutos, né? Não, só de lembrar o nome do Silvio Santos, acho que pra gente que estuda comunicação já é louvável, já, porque foi um gênio. Foi. Da época dele, obviamente, com todas as questões, mas foi um gênio. É o que eu falo, assim. Eu acho que só o Brasil produziria um comunicador como o Silvio Santos. E agora você entenda como quiser. A gente não pode rotular, porque tem muitas variáveis, mas a construção, não só dele, né, mas tem várias características que são muito tropicais. É o que a gente trouxe, né, na conversa toda aí. A questão da dublagem, tem coisas que é só aqui, não acontece. O Silvio Santos criou um estúdio de dublagem dentro do SBT para dublar as produções do SBT, que foi onde surgiu as dublagens do Chaves e do Chapolin. Que são as pessoas que estão no Salada Cultural. Que estão no Salada Cultural, conversando comigo. Conversando contigo. Incrível. Eu acho que das perguntas que a gente tinha aqui foram essas. A gente até passou algumas curiosidades aí. É sempre bom conversar com você, é o que eu falei, né? Você lembrou aí do Skitter e de outros personagens que eu já tinha esquecido, então é sempre uma memória feliz. Aí se tiver mais alguma dessas curiosidades aí, se quiser compartilhar e se quiser passar aí o Spotify do Salada Cultural e as coisas que você considerar aí para fazer um fechamento, pode ficar à vontade. Eu quero só agradecer esse convite, eu fiquei muito honrado, fico muito honrado por participar desse seu projeto. Eu acho que é necessário a gente ter esse tipo de conversa, né? Eu gosto, a informação só é pertinente quando a gente consegue passar para frente. Eu acho que é um dos motivos pelo qual a gente se prestou a fazer, a estudar, né, a pesquisar. E eu fico muito feliz. Eu espero que nossa conversa traga novos pesquisadores, novos curiosos, para que a informação siga em frente, né? E para quem quer ouvir o Salada Cultural, ele está no Spotify e nas outras plataformas de áudio da sua preferência. Eu coloquei todos os links de todas as plataformas no Linktree, né? Então, se você quiser dar uma olhada na plataforma de áudio que você queira, né? Então, queira ouvir essa temporada, essa quarta temporada que fala toda focada na dublagem, em paralelo à minha pesquisa de mestrado, e as outras em que eu apresento alguns outros temas relacionados não só à dublagem, como a música, como o cinema, como televisão nacional e internacional, você pode acessar o Linktree /SaladaCult, né? Que é link.ee/SaladaCult com temudo. Eu quis colocar Salada Cultural, mas alguém já tinha colocado esse Linktree. Aí eu tive que abreviar para... Ficou Cult. E quem quiser assistir aula de mestrado, a gente está lá na Paulista toda semana. Agora estamos de férias, né? Então vamos respirar um pouco aí. Respirar não, porque tem muito artigo para escrever. Eu tenho que finalizar agora. Não terminou ainda? Não, eu tenho que finalizar. Eu tenho que mudar algumas coisas, incluir mais algumas informações que foram sugeridas, não só pelo meu orientador, mas também pelos professores que participaram da minha banca. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Lawrence e também um abraço para o Rogério Ferraraz, que também que ele é docente da AMB Morumbi, nosso professor. E, inclusive, o Rogério me ajudou a ter o contato da Raquel Marinho, que é a locutora do Round 6. Graças a ele. Então, eu quero deixar registrado aqui. Eu deixei registrado no podcast, meu agradecimento para ele, mas também quero deixar registrado aqui também.
Perfeito. Eu quero renovar meu agradecimento, porque na aula do Ferraraz eu escrevi aquele artigo sobre a Marvel e fui presenteado por ti com uma caneca personalizada falando sobre a pesquisa. Guardo com muito carinho aqui. Sou muito feliz Imagina. de ter te conhecido e de estar assistindo aulas com você e compartilhando aí. Muito obrigado pela sua participação. Foi Eu muito bom, como agradeço. é sempre, conversar com você. Espero que a gente faça outros aí. Vamos fazer um só de animação, um só Por de favor, dublagem específico. por favor, Vamos por favor. programar os novos. Sim, sim. Eu gosto muito de falar sobre isso. Gosto muito. Eu também. Muito obrigado, viu? Prazer falar com você. Obrigado, Prazer é pessoal, meu. para quem acompanhou a gente aí. Depois a gente coloca os endereços também aqui no LinkedIn, lá por escrito, para quem perdeu. Fica à vontade também para assistir depois, para compartilhar aí com quem tem interesse no tema. Muito obrigado, um abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.